Imagine a vasta e imponente imensidão do oceano sob um céu noturno, onde a escuridão parece engolir qualquer horizonte. Nessa profunda negrura, cada alma humana é como um pequeno barco, navegando em busca de um porto seguro, de um farol que guie o caminho através das tempestades e da solidão. É uma busca intrínseca, uma necessidade que reside no mais profundo do nosso ser, um anseio por significado, por direção, por uma luz que disperse as sombras da dúvida e do medo. Nesse contexto de incerteza e procura, a aparição de qualquer luz torna-se um evento de imensa importância, quase um milagre. De repente, lá está ela. Uma luz surge na distância. Brilhante, forte, ela acena com a promessa de segurança, de um fim para a jornada turbulenta. Ela parece ser a resposta tão esperada, a baliza que indicará o caminho para o seu porto de paz. Você sente um alívio imediato, uma esperança renovada, e instintivamente começa a remar naquela direção. Mas agora peço que você pause e reflita profundamente. E se essa luz, por mais convidativa que pareça, não for a luz do seu verdadeiro porto? E se, ao invés de guiar você para a segurança, ela estiver na realidade, te atraindo para um naufrágio espiritual, para um recife oculto, para uma ilusão perigosa que ameaçará a própria essência de sua alma? Pense bem, na sua jornada de fé, no seu caminho em direção ao divino, é realmente possível que você esteja seguindo uma luz que não é a luz genuína de Deus? É possível que, sem que você sequer perceba, esteja confundindo uma imitação, uma sombra bem feita, com a própria e gloriosa presença do Altíssimo? A dor dessa percepção é avassaladora, a possibilidade de ter investido seu tempo, sua energia, sua devoção, em algo que não é autêntico. A verdade é que este cenário não é apenas uma metáfora distante, mas uma realidade sutil e perigosa que muitos enfrentam. Muitos, movidos pela sinceridade do coração e pela pureza de sua busca, caem nessa armadilha. A falsa luz se apresenta como consolo, como sabedoria, como o caminho mais fácil, e é tão convincente que é difícil questioná-la. O que fazer então quando a própria fonte de sua esperança pode ser a origem do seu desvio? Como discernir o real do meramente parecido, o divino do astutamente disfarçado? Essa é a questão central que nos traz aqui hoje, e é a essência do que vamos desvendar. Neste vídeo, não vamos apenas discutir um problema, não vamos apenas apontar para uma dificuldade. Pelo contrário, vamos mergulhar nas profundezas da revelação para lhe dar as ferramentas. Vamos juntos desvendar um segredo milenar, um princípio de vida que Jesus Cristo não apenas ensinou, mas viveu. Um segredo que está ricamente guardado e poeticamente expresso nas páginas dos Salmos, a oração e o cântico do povo de Deus. Este segredo não é uma teoria complexa ou um dogma inacessível. Ele é uma chave poderosa que lhe dará o discernimento essencial para ver além das aparências, para distinguir o que é de Deus do que apenas parece ser. Ele lhe concederá a capacidade inabalável de proteger sua alma contra qualquer engano, contra qualquer desvio. Mais do que isso, ele o capacitará a encontrar e a permanecer firme no verdadeiro farol de Deus, aquele que jamais se apaga, que jamais engana e que sempre conduz ao porto seguro da sua presença. Este não é apenas mais um vídeo que você assistirá, é um convite irrecusável, um chamado urgente para a clareza espiritual, um momento decisivo para que você nunca mais seja enganado. Sua alma, meu irmão, minha irmã, anseia desesperadamente por essa verdade, por essa liberdade. Prepare seu coração para uma revelação transformadora que mudará a maneira como você enxerga sua fé e sua jornada. Após o alerta sobre as luzes enganosas que podem desviar nosso caminho, somos naturalmente levados a questionar: por que caímos nelas? Por que, com a intenção sincera de seguir a Deus, tantos se veem compelidos a seguir o que não é verdadeiro, o que não edifica, o que não leva à plenitude da vida cristã? A resposta reside em uma compreensão mais profunda da psicologia humana, da maneira como somos construídos
e de como as influências externas podem manipular essa estrutura interna. Não se trata apenas de uma questão de má vontade ou ignorância, mas de uma habilidade notável da falsa luz em se camuflar, em brilhar de uma forma que apela diretamente aos nossos anseios mais profundos e, muitas vezes, mais vulneráveis. Precisamos falar sobre o que chamo de efeito sereia espiritual. Assim como as sereias mitológicas que encantavam marinheiros com seu canto melodioso, levando-os à perdição, a falsa luz possui uma sedução peculiar. Ela não se apresenta como algo obviamente maligno ou destrutivo. Longe disso, ela se veste de promessa, de facilidade, de uma solução rápida para as complexidades da vida. Ela canta sobre sucesso imediato, sobre um conforto que não exige sacrifício, sobre uma validação social que alivia a pressão do mundo. Quem não gostaria de uma vida sem lutas, sem provações, repleta apenas de vitórias fáceis e reconhecimento instantâneo? A falsa luz explora essa sede inata por felicidade e plenitude, mas a distorce, a desvirtua, prometendo atalhos que, na verdade, nos afastam do verdadeiro destino. Pense nos exemplos modernos que vemos ao nosso redor, mesmo dentro do cenário religioso. Quantas pregações hoje não se assemelham mais a palestras motivacionais vazias do que a profunda e transformadora mensagem do Evangelho? Elas oferecem uma visão de Deus que se adapta aos nossos desejos egoístas, que promete prosperidade sem responsabilidade, bênçãos sem santidade, poder sem humildade. Essa é a falsa luz em ação. Ela se mimetiza com as linguagens da fé genuína, usa termos bíblicos, cita versículos, mas esvazia seu conteúdo essencial. Ela constrói movimentos espirituais que prometem tudo sem a necessidade de um relacionamento profundo com Cristo, sem a renúncia do eu, sem a cruz. É uma fé conveniente, uma fé superficial, uma fé que agrada mais ao ego humano do que ao coração de Deus. E o que dizer da busca incessante por sinais em detrimento da palavra? A falsa luz adora o espetáculo, o milagre performático, a emoção passageira. Ela nos convence de que a fé é medida pela quantidade de sensações extraordinárias que experimentamos, pela intensidade dos arrepios, pela grandiosidade das manifestações visíveis. Assim, somos condicionados a buscar um Deus que se prove constantemente através de prodígios, em vez de um Deus que se revela na constância de sua palavra, na quietude de sua presença e na transformação gradual do nosso caráter. Essa falsa luz nos distancia da robustez de uma fé baseada na verdade para nos viciar na volatilidade da emoção. A dor de ser seduzido por essa falsa luz é imensa e muitas vezes silenciosa. É a frustração que se acumula quando as promessas de sucesso fácil não se concretizam. É o vazio que surge após a emoção passageira se esvair, deixando um rastro de desilusão. É a amargura de perceber que você investiu tempo precioso, energia espiritual e, talvez até recursos materiais, em algo que não trouxe fruto duradouro, mas apenas uma fachada. Essa dor não é apenas uma decepção, é um desvio de propósito, um roubo de tempo que poderia ter sido dedicado à edificação de uma fé sólida e verdadeira. A falsa luz nos engana porque nos promete aquilo que queremos, mas nos entrega uma versão distorcida e incompleta. Ela nos tira da paciência para a formação do caráter, da resiliência para enfrentar as provações, da humildade para reconhecer a soberania de Deus. Ela nos convence de que somos especiais e merecedores de todas as bênçãos, sem nos confrontar com a necessidade de arrependimento e transformação. É um evangelho diluído, uma espiritualidade sem profundidade, um caminho que parece largo e fácil, mas que no fim nos leva para longe do verdadeiro porto. Entender essa psicologia é o primeiro passo para nos libertarmos de suas amarras e para buscar a única luz que verdadeiramente ilumina. Compreendemos agora o quão sedutor e enganoso pode ser o efeito sereia espiritual, a forma como a falsa luz apela às nossas fraquezas e desejos mais profundos. Mas entender a psicologia por trás da atração não é suficiente. É crucial avançarmos para a próxima etapa.
Como de fato diferenciamos o que é verdadeiro do que é apenas uma imitação habilidosa? Como não apenas reconhecemos a tentação, mas identificamos as características intrínsecas da falsa luz em contraste com a inconfundível presença divina? Não se trata de uma tarefa fácil, pois a imitação, por definição, busca ser indistinguível do original. No entanto, há um caminho, uma ciência espiritual que nos permite ver além da superfície. Pense na diferença entre um holograma e um objeto real. O holograma possui a aparência, a tridimensionalidade, a luz, o movimento. Ele simula a existência de algo sólido, mas ao tentar tocá-lo, sua mão o atravessa. Não há substância, não há solidez, não há realidade palpável. A falsa luz opera como um holograma espiritual. Ela irradia brilho, projeta imagens de santidade, profere palavras que soam como verdade. Contudo, ao buscar profundidade, ao tentar se apoiar nela, encontra-se o vazio, a ausência de algo que realmente sustente, que realmente transforme. A divina presença, por outro lado, é real, é substancial, é capaz de moldar o caráter, de curar as feridas mais profundas da alma, de produzir frutos que perduram para a eternidade. Precisamos desenvolver o que podemos chamar de código de barras espiritual. Assim como cada produto autêntico possui um código único que o distingue de qualquer falsificação, a presença de Deus e a falsa luz também têm seus próprios marcadores. Aprender a ler esse código é a nossa defesa mais poderosa. Quais são, então, as características inegociáveis que denunciam a falsa luz? Ela se centra excessivamente no eu, no ego, na promoção pessoal de seus líderes e seguidores. Sua linguagem frequentemente exalta as conquistas humanas, os bens materiais, a projeção de uma imagem de sucesso terreno. Ela se nutre da emoção passageira, de picos de euforia espiritual que, embora intensos, raramente produzem uma mudança duradoura no coração. A manipulação é uma ferramenta sutil, usada para controlar, para gerar dependência, para instigar o medo da desaprovação ou da perda de bênçãos. Há uma ostentação, um desejo de exibir sinais externos de poder e prosperidade, como se esses fossem os únicos testemunhos válidos da graça divina. E talvez o mais revelador, há uma ausência notável de frutos espirituais genuínos, amor sacrificial, alegria inabalável, paz que transcende, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em contraste, como reconhecemos a verdadeira luz, a genuína presença de Deus? Ela está centrada inegavelmente em Deus, em sua glória, em sua soberania, em sua vontade. Ela cultiva a humildade, o serviço ao próximo, a dependência do Espírito Santo. Sua essência não é a emoção fugaz, mas uma convicção profunda, um conhecimento que emana da verdade revelada e que se firma mesmo em meio às adversidades. A verdadeira luz promove a liberdade, a graça, um amor que capacita e edifica, que não aprisiona nem intimida. Ela se manifesta na discrição, na maturidade espiritual, valorizando a transformação interior acima de qualquer espetáculo exterior. Sua marca mais indelével são os frutos espirituais duradouros, a evidência de uma vida que está sendo constantemente moldada à imagem de Cristo, que transborda em compaixão, justiça e retidão. Imagine a diferença entre uma obra de arte falsa e uma obra-prima autêntica. Ambas podem ser bonitas, mas uma é uma mera cópia sem o valor intrínseco, sem a alma do artista, enquanto a outra é a expressão pura da genialidade. Pense em alimentos. Um prato ultraprocessado, cheio de aditivos e realçadores de sabor, pode ser viciante e parecer delicioso, mas oferece pouco ou nenhum valor nutricional. Um alimento natural, fresco, puro, alimenta e nutre verdadeiramente o corpo. Essa é a distinção crucial entre o holograma espiritual e a divina presença. Um é uma ilusão que nos satisfaz temporariamente, o outro é a realidade que nos sustenta eternamente. Aprender a decifrar esse código, a reconhecer esses marcadores,
é vital para nossa proteção espiritual. É a base para que possamos discernir com sabedoria, caminhar com segurança e proteger o santuário da nossa alma de qualquer engano. Depois de desvendarmos a anatomia da imitação, compreendendo como a falsa luz se veste de autenticidade, surge a questão fundamental. Como Jesus, em sua própria vida e ministério, lidou com essa realidade? Como ele discernia o engano e a superficialidade? E o que podemos aprender com o Mestre para aplicar em nossa própria busca pela verdade? Não se trata apenas de suas palavras, mas crucialmente de suas atitudes, de seus encontros e da profundidade de seu olhar. Jesus não apenas ensinou sobre discernimento, ele o personificou, tornando-se nossa maior referência nesse campo vital. Sua abordagem era a de uma lupa divina, um olhar que penetrava além da aparência e do título. Jesus possuía uma capacidade ímpar de ver o coração por trás da fachada, a intenção por trás da ação, a essência por trás da projeção. Ele desafiou as convenções de seu tempo, as expectativas religiosas e os padrões sociais que muitas vezes obscureciam a verdadeira presença de Deus. Pense nos fariseus, líderes religiosos que ostentavam uma piedade exemplar, observadores meticulosos da lei. Aos olhos humanos, eles representavam o pináculo da espiritualidade. No entanto, Jesus os confrontou severamente. Ele expôs a falsa luz de uma religiosidade vazia, de um legalismo que aprisionava em vez de libertar. Em Mateus 23, ele os descreve como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos e imundície por dentro. Isso não era um ataque pessoal, mas uma revelação da fragilidade de uma fé que prioriza a forma em detrimento da substância, a glória humana em vez da glória de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede por rituais externos ou por uma imagem pública impecável, mas pela pureza do coração e pela sinceridade da obediência. Outro ponto crucial no olhar desafiador de Jesus era sua postura em relação aos sinais e espetáculos. Sua geração, como muitas outras, estava constantemente em busca de milagres e prodígios como prova irrefutável de autoridade divina. Mestre, diziam eles, queremos ver um sinal teu. Mas Jesus, em Mateus 12:39, os repreende. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele alertou que o desejo por espetáculo, por uma demonstração sobrenatural que forçasse a fé, era um sintoma de uma fé frágil, ou pior, de incredulidade. Ele se recusava a se submeter a essa demanda, compreendendo que a fé verdadeira não se baseia em truques de mágica, mas em um relacionamento genuíno com o Pai. A falsa luz, frequentemente, prospera no ambiente do sensacionalismo, prometendo demonstrações de poder que visam impressionar e manipular, ao invés de edificar e transformar. Jesus nos convida a buscar a substância, a verdade imutável de sua palavra, e não os flashes efêmeros de um show. A verdadeira essência do discernimento de Jesus estava no foco inegociável na transformação do coração. Ele não estava interessado em reformar comportamentos superficiais ou em polir a imagem exterior. Seu ministério era uma cirurgia espiritual profunda. Ele sabia que, sem uma mudança radical no interior, todas as demonstrações externas de piedade seriam vazias e transitórias. A verdadeira presença de Deus para Jesus manifestava-se na humildade, no amor ao próximo, na justiça praticada, na pureza de intenções, na compaixão pelos marginalizados, na busca pela santidade. Esses eram os verdadeiros sinais, os indicadores inconfundíveis de que alguém estava de fato em sintonia com o reino de Deus. Ele ensinou que a árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelas suas folhas ou pela sua aparência. Essa é a lupa definitiva. O fruto da transformação do coração é o verdadeiro sinal da presença e da operação de Deus em uma vida. Jesus, portanto, nos deixou um legado de discernimento que vai muito além de uma simples lista de regras. Ele nos convida a desenvolver um olhar espiritual que não se detém na superfície, que questiona as aparências
e que busca a verdade na profundidade do ser. Ele nos capacita a ver a distinção entre a luz que guia para a vida abundante e a luz que, embora brilhante, conduz ao abismo. Ele é o nosso modelo, o mestre que nos ensina a não sermos enganados, a proteger nossa alma com a sabedoria que vem do alto. Após desvendar o olhar perspicaz de Jesus e sua incessante capacidade de discernir a verdade da mera aparência, somos levados a uma fonte inesgotável de sabedoria e clareza espiritual: os Salmos. Essas escrituras não são apenas cânticos antigos ou poemas devocionais. Eles são, na verdade, um mapa oculto, um guia detalhado para o coração de Deus, um instrumento divino para sintonizar a nossa alma e calibrar o nosso sensor de verdade em meio a um mundo saturado de ruído e confusão. Se a lupa de Jesus nos mostrou o que procurar, os Salmos nos ensinam como desenvolver essa capacidade em nosso próprio interior, como um músculo espiritual que se fortalece com a prática. Pense nos Salmos como um diário íntimo da alma humana diante de Deus, um espelho que reflete todas as emoções, dúvidas, desesperos e louvores. Eles nos oferecem uma linguagem para expressar o inexpressável, para trazer à luz aquilo que muitas vezes hesitamos em verbalizar. E é precisamente nessa honestidade radical que reside seu poder para o discernimento. O que fazer quando a dúvida assola nosso coração, quando as luzes ao redor parecem contraditórias e o medo de ser enganado nos paralisa? Os salmos de lamento nos dão a permissão divina para clamar. Eles nos ensinam a não reprimir a incerteza, mas a vocalizá-la diante do Criador. Salmos como o 139 que brada: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. São um convite direto a pedir que o próprio Deus exponha o engano que possa residir em nós ou à nossa volta. Eles nos mostram como submeter nossas próprias percepções, nossas crenças e até nossos sentimentos mais arraigados ao crivo da verdade divina. É um ato de humildade que desarma a falsa luz, pois ela prospera no ambiente da superficialidade e da autoenganação. Quando pedimos a Deus que revele o que é falso, Ele nos responde com clareza. E o que dizer dos salmos de louvor? Eles são muito mais do que expressões de gratidão. A adoração sincera, aquela que emana de um coração que reconhece a soberania, a santidade e a bondade de Deus, tem um poder purificador incomparável. Salmos como o 19, que declara: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, nos lembram que a verdadeira luz não é uma invenção humana, mas uma revelação divina. Quando nos engajamos no louvor genuíno, sintonizamos nossa alma com a frequência da verdadeira presença de Deus. Nossa percepção se aguça, nossos olhos espirituais se abrem para a autenticidade e, por contraste, a falsidade perde seu brilho e sua sedução. A adoração nos move de um foco em nós mesmos para um foco em Deus, dissolvendo o ego que a falsa luz tanto alimenta. Ela nos reconecta à fonte de toda a verdade, purificando nossa visão e nos tornando mais sensíveis à voz do Espírito. É uma prática que não apenas exalta a Deus, mas que nos edifica e nos protege. Finalmente, considere os salmos de súplica por orientação. Em um mundo de múltiplas vozes e caminhos que se apresentam como o caminho, como discernir a trilha correta? A falsa luz, muitas vezes, promete um mapa completo, mas nos leva a becos sem saída. Os salmos nos ensinam a orar por um caminho reto, a pedir incessantemente que Deus nos livre dos caminhos tortuosos e das veredas da iniquidade. Salmos como o 25 que suplica: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Ou o 119, que afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. São ferramentas poderosas. Eles nos incentivam a buscar a palavra de Deus como a bússola inerrante, a luz que realmente dissipa as sombras. Essa prática constante de orar por direção, de submeter nossas escolhas e percepções à vontade divina, constrói em nós uma sensibilidade espiritual que nos permite sentir quando algo não está alinhado com a verdade.
É como desenvolver um olfato espiritual, capaz de detectar o aroma da santidade e o odor da falsidade. A prática de meditar nos Salmos, de permitir que suas palavras penetrem nossa mente e nosso coração, é um exercício fundamental para desenvolver essa sensibilidade espiritual. Não se trata de uma leitura apressada, mas de uma imersão que permite que a palavra de Deus se torne parte integrante de nosso ser. Ao fazermos isso, estamos ativamente calibrando nosso sensor de verdade, tornando-o mais preciso, mais responsivo aos sinais autênticos da presença de Deus e mais resistente às artimanhas da falsa luz. Os Salmos são um presente, um tesouro que nos capacita a proteger nossa alma com a sabedoria que vem do alto. Eles são o nosso mapa oculto, revelado para quem busca de coração o caminho seguro para o coração de Deus. Os Salmos nos revelaram um mapa e um manual, ferramentas preciosas para sintonizar nossa alma e calibrar nosso sensor de verdade. Mas de que adianta possuir um mapa se não sabemos usá-lo para construir? De que vale um manual se não aplicamos seus princípios para edificar uma estrutura sólida? O discernimento não é um dom estático, uma capacidade que se recebe de uma vez por todas e permanece inalterada. É, antes de tudo, uma prática contínua, um hábito que se cultiva e, acima de tudo, uma estratégia ativa de defesa para a nossa alma. No campo de batalha espiritual, onde as falsas luzes se multiplicam, precisamos mais do que conhecimento. Precisamos construir uma fortaleza inexpugnável, um escudo que nos proteja diariamente. Para proteger a integridade de nossa jornada de fé, precisamos instituir um protocolo de segurança da alma, um conjunto de práticas inegociáveis que nos manterá firmes e protegidos. Este protocolo não é opcional para quem deseja caminhar na verdadeira luz. Ele é a fundação sobre a qual edificamos uma vida de discernimento robusto e inabalável. A primeira prática inegociável é a dieta da palavra. Não se trata apenas de ler a Bíblia casualmente, como se fosse um livro qualquer. Trata-se de uma ingestão consciente, de mastigar cada versículo, de digerir cada ensinamento, de absorver a essência da palavra de Deus em cada fibra do nosso ser. Quando nos alimentamos regularmente e profundamente das Escrituras, a verdade de Deus se enraiza tão profundamente em nós que se torna um filtro natural. É como se nossos olhos espirituais fossem lavados e nossa mente se tornasse tão saturada da luz que a escuridão ou qualquer imitação dela se torna instantaneamente reconhecível. O que acontece é que a palavra de Deus, viva e eficaz, conforme nos diz o autor de Hebreus, penetra até o ponto de discernir pensamentos e intenções do coração. Ela não apenas nos informa, mas nos transforma, moldando nossa cosmovisão, nossos valores e nossas reações instintivas. Quando a verdade habita ricamente em nós, ela cria uma espécie de anticorpo espiritual contra o engano. Qualquer doutrina estranha, qualquer pregação diluída, qualquer promessa vazia soará dissonante, forasteira, porque nosso interior já estará ressoando com a harmonia da verdade divina. Muitos cristãos hoje se encontram vulneráveis porque sua dieta espiritual é pobre, superficial, baseada em lanches rápidos de devoções rasas, que não oferecem a substância necessária para o discernimento. É tempo de retornar à mesa farta da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo a faça viva e operante em nós. A segunda prática essencial é o fórum da comunidade. O caminho da fé não foi projetado para ser trilhado em solidão. O isolamento espiritual é um convite aberto ao engano, pois nos priva de perspectivas externas e da sabedoria coletiva. A verdadeira comunidade cristã é como um fórum, um ambiente onde somos desafiados, questionados e, quando necessário, corrigidos com amor. A Escritura nos adverte: ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17. Essa afiação mútua é vital para o discernimento. Nossos próprios pontos cegos podem nos tornar vulneráveis à falsa luz, e a comunidade saudável age como um espelho, revelando o que não conseguimos ver em nós mesmos.
É um lugar onde podemos testar nossas convicções, compartilhar nossas dúvidas e receber a orientação de irmãos mais experientes na fé. A pregação sólida e a liderança espiritual íntegra na igreja local atuam como pastores que protegem o rebanho dos lobos. Fugir da comunidade ou negligenciá-la é remover uma das camadas mais importantes do nosso escudo protetor. É ali, no convívio e na partilha, que aprendemos a discernir os espíritos, a diferenciar a voz de Deus da voz do homem e do inimigo. A comunhão genuína nos ancora, nos responsabiliza e nos impede de vagar por atalhos perigosos que parecem atraentes, mas levam à perdição. A terceira prática indispensável é o silêncio da oração profunda. Não me refiro à oração como uma lista de pedidos apressados, mas como um ato deliberado de parar, de se aquietar, de buscar a face de Deus em um silêncio reverente. É nesse espaço de quietude que aprendemos a ouvir. Em um mundo ruidoso, cheio de vozes que clamam por nossa atenção, diferenciar a voz de Deus da nossa própria mente, de nossos desejos ou das sugestões do inimigo, torna-se um desafio. A oração profunda é o treinamento para nosso radar espiritual. Ela nos ensina a reconhecer a voz mansa e suave de Deus, a distinguir o toque de sua presença da agitação de nossas emoções ou da lógica puramente humana. É através dessa comunhão íntima e prolongada que somos saturados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a discernir o que é de Deus e o que não é. Essa prática nos tira da superficialidade e nos insere em uma dimensão de intimidade com o Criador, onde a clareza se torna uma consequência natural. É um investimento em nossa sensibilidade espiritual, um ato de entrega que nos abre para a direção infalível do alto. Implementar essas três práticas, a dieta da palavra, o fórum da comunidade e o silêncio da oração profunda, não é um fardo, mas um privilégio. É o nosso protocolo de segurança, o escudo do discernimento diário que nos protegerá da falsa luz. Convido você, neste momento, a refletir sobre sua própria vida. Qual dessas áreas tem sido negligenciada? Que parte do seu escudo precisa ser reforçada? Permita que o Espírito de Deus o conduza a um compromisso renovado com a construção dessa fortaleza espiritual. Nossa jornada nos levou a desvendar as armadilhas da falsa luz, a olhar através da lupa de Jesus para identificar as imitações e a usar os salmos como um mapa para sintonizar nossa alma. Construímos um robusto protocolo de segurança da alma através da palavra, da comunidade e da oração. Agora surge a questão que acende a esperança em cada coração. Qual é o resultado, o fruto duradouro de uma vida vivida com verdadeiro discernimento? O que acontece quando o barco finalmente encontra o porto seguro, guiado pela luz autêntica de Deus? A recompensa é uma condição de espírito que transcende a compreensão humana, uma paz inabalável que se manifesta em cada aspecto da nossa existência. Essa paz se revela como a imunidade espiritual, viver sem o medo constante de ser enganado. Imagine a liberdade de um marinheiro que, após anos navegando por mares traiçoeiros, cheios de faróis falsos e cantos de sereia, finalmente conhece as coordenadas exatas, a frequência luminosa do seu porto. Ele não vive mais sob a constante ansiedade do "e se eu estiver errado?", do "e se esta não for a voz de Deus?". Essa é a experiência da alma que cultiva o discernimento. Ela desenvolve uma sensibilidade tão apurada à voz do bom pastor que as vozes estranhas se tornam dissonantes, facilmente identificáveis como as de um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. A segurança não reside na ausência de tentações ou de falsas luzes, mas na capacidade treinada de reconhecê-las e rejeitá-las. É uma liberdade profunda, um alívio da carga de ter que constantemente questionar cada passo, cada ensinamento, cada experiência espiritual. Você caminha com uma confiança serena, porque sabe que o Espírito Santo, o grande mestre do discernimento, reside em você e está ativamente operando para guardá-lo na verdade.
Essa imunidade não é arrogância ou autossuficiência, mas a humilde confiança em Deus, que prometeu guiar seus filhos. Mais do que a ausência de medo, o verdadeiro discernimento aprofunda o relacionamento com Deus de uma maneira autêntica e transformadora. Não é um relacionamento baseado em emoções passageiras, em busca de sinais ou em uma fé condicionada por bênçãos materiais. É uma conexão forjada na verdade, na obediência e na intimidade. Quando você não está mais preocupado em ser enganado, pode se dedicar plenamente a conhecer a Deus como Ele realmente é, não como as falsas luzes o pintam. Isso significa mergulhar na sua palavra não por obrigação, mas por um amor crescente pela sua revelação. Significa buscar a sua presença em oração não para arrancar respostas, mas para desfrutar da comunhão com o Criador. Esse relacionamento autêntico produz frutos espirituais genuínos, visíveis e duradouros. A humildade floresce, o amor sacrificial se torna natural. A alegria se manifesta mesmo em meio à dor. A paciência se enraiza, a bondade se estende a todos, a fidelidade se torna inabalável e o domínio próprio governa os impulsos. É uma profunda satisfação que vem de saber que você não está apenas seguindo uma doutrina, mas vivendo uma vida em união com o próprio Deus, cuja presença é a verdadeira luz que ilumina todo o seu ser. E então, experimentamos a paz que transcende todo o entendimento, mesmo em um mundo repleto de ilusões e confusão. Esta não é uma paz superficial, fruto de circunstâncias favoráveis, mas uma serenidade interior que permanece inabalável diante das tempestades da vida. Quando o discernimento é aguçado, você aprende a confiar que Deus está no controle, que Ele é fiel para guiar e proteger. As falsas promessas, as ideologias passageiras, os modismos espirituais perdem seu poder de perturbar sua alma, porque você está firmemente ancorado na rocha da verdade eterna. A ansiedade diminui, a busca incessante por respostas externas cede lugar a uma quietude interior, pois você sabe que a verdadeira luz está com você, em você, e o conduz. Essa paz é o testemunho mais eloquente da presença de Deus em uma vida. Ela não se explica pela lógica humana, mas se experimenta na profundidade do espírito. É a certeza de que, não importa o quão turvas as águas possam parecer, ou quantas luzes falsas tentem desviar seu olhar, você está no caminho certo, guiado pelo grande farol da eternidade. Retornando à imagem que iniciou nossa conversa, a imagem do barco navegando no mar escuro, agora imagine-o no final da jornada. Ele não está à deriva ou atraído por miragens. Ele está claramente no caminho certo, as velas cheias de um vento suave e constante, a proa apontada para uma luz forte e inconfundível. Essa luz não é intermitente ou enganosa, ela é a presença do Pai, o amor de Jesus, a guia do Espírito Santo. O barco, que é a sua alma, encontra repouso, segurança e propósito. Este é o porto seguro, a recompensa do discernimento. É uma vida de propósito claro, de fé inabalável, de paz profunda e de um relacionamento íntimo e genuíno com o Deus vivo. Percorremos juntos um caminho profundo, desde o reconhecimento das traiçoeiras falsas luzes até a descoberta do porto seguro que a verdadeira luz de Deus nos oferece. Desvendamos a anatomia do engano, aprendemos a olhar com a lupa de Jesus e encontramos nos Salmos um mapa inestimável para calibrar nossa alma. Estabelecemos um protocolo de segurança inegociável, construindo uma fortaleza espiritual para proteger nosso discernimento diário. Vimos que o resultado de tudo isso é uma paz inabalável, uma imunidade espiritual que nos permite viver sem o medo constante de sermos enganados, aprofundando um relacionamento autêntico e transformador com o Criador. Agora, meu irmão, minha irmã, compreenda que a jornada do discernimento é contínua. Ela não termina aqui, com o fim deste vídeo. Ela é um caminho dia a dia, um exercício constante da alma que busca permanecer na verdade e caminhar na luz. Este vídeo é um ponto de partida,
Um convite para você aprofundar-se ainda mais nessa busca por clareza e verdade. A luz que compartilhamos não deve se apagar ao final desta mensagem, mas ser uma chama que acende em seu coração, irradiando para o mundo ao seu redor. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se ela tocou seu espírito e acendeu em você o desejo de viver com mais discernimento e proteção espiritual, eu o convido a participar ativamente desta missão de espalhar a verdadeira luz. Deixe sua marca, deixe seu testemunho, deixe o seu gostei neste vídeo, não apenas como um gesto de aprovação, mas como um ato de apoio para que o algoritmo do YouTube o leve a mais pessoas que neste exato momento podem estar navegando em meio à névoa, buscando um farol verdadeiro. Cada gostei é uma pequena vitória contra as sombras, um empurrão para que a luz de Cristo alcance corações famintos pela verdade. E para que você não perca nenhuma das próximas mensagens que nutrem a fé e capacitam o espírito, eu o encorajo a se inscrever em nosso canal. Faça parte desta comunidade de buscadores da verdade, onde juntos crescemos em sabedoria e graça. Ao se inscrever, você se conecta a uma fonte contínua de revelação, de ensinamento que visa fortalecer sua jornada espiritual e equipá-lo para os desafios do mundo. Não seja apenas um espectador, seja um participante ativo, um membro desta família espiritual que se propõe a proteger sua alma e a discernir a vontade de Deus. Além disso, pense em alguém que você ama, alguém que você sabe que pode estar lutando, confuso, ou talvez até mesmo sendo levado por uma falsa luz. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Um simples clique pode ser um instrumento de Deus para trazer clareza, para despertar a mente e o coração de alguém que precisa desesperadamente dessa revelação. Seja um portador da luz, um canal de esperança. Não subestime o poder de uma mensagem compartilhada no tempo certo. E por fim, eu o convido a uma reflexão pessoal. Qual foi a sua maior revelação neste vídeo? O que mais tocou seu coração? O que mais desafiou sua mente? Ou o que mais trouxe clareza à sua jornada? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Seu testemunho, sua dúvida sincera ou sua conclusão pessoal pode ser a chave que destrava o entendimento para outro irmão ou irmã em Cristo. Ao compartilhar suas percepções, você não apenas solidifica seu próprio aprendizado, mas também contribui para o enriquecimento da nossa comunidade, criando um espaço de diálogo e crescimento mútuo. Que a verdadeira luz de Jesus Cristo ilumine cada passo seu, dissipando toda sombra de engano e confusão. Que os salmos sejam sua bússola constante, guiando suas orações e fortalecendo sua fé. E que sua alma esteja sempre protegida, guardada e nutrida na presença do Pai, onde não há falsidade, mas apenas amor puro, graça abundante e verdade inabalável. Que o Deus de toda a paz o abençoe abundantemente, agora e para sempre. Amém.